Olá, Frederico, É, como vamos? como é que estamos? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estava comentando aqui que eu tenho horas e horas consumidas de vídeos seus pelo Instagram, um mais maravilhoso que o outro. Já me sinto até íntimo, até o ponto de chamar de Fred. Então você Pô, não me claro, leva mal, né? pelo contrário. Como Olha, é que tá? Tá me você, ouvindo bem? Tá perfeito, ouvindo bem? perfeito. Acho que está Jóia. todo mundo ouvindo, ninguém se queixou até agora. Você é professor de filosofia, professor de direito, Isso. advogado, e descobri ontem, recebendo o livro do Dr. Ives Gandra, que você também é tradutor. Também tradutor. Essa é a Cara, minha terceira profissão. que maravilha! Mas qual língua? Eu traduzo do espanhol para o português, do inglês para o português, do italiano para o português. E também traduzo do italiano, do português e do inglês para o espanhol. Que Espanhol maravilha! é o idioma que eu mais domino fora o português, né? Que maravilha! Eu consigo traduzir o inglês para o turistiquês e me viro. Prestigiado. Uhum. Mas você sabe que uma vez eu estava vendo uma entrevista, se eu não me falha a memória, era do Nelson Mota. E ele dizendo que estava no aeroporto aí da vida e comprou um livro, uma tradução do Paulo Coelho. E disse que leu e achou Uhum. maravilhoso. E me despertou que realmente, às vezes, o tradutor levanta a obra, né? Porque Paulo Coelho deve ser ruim em qualquer língua, mas ele conseguiu fazer alguma coisa boa ali. Mas isso acontece, isso acontece. Tem um professor da Universidade de Buenos Aires, Renato Rabibaldi Cabanilhas, que é de filosofia do direito, eu já traduzi muita coisa dele, né? E uma das vezes ele me disse: Olha, ficou melhor que o meu, a tradução. Eu não sei se ele fez para agradar ou não. Acho que não, acho que ele gostou mesmo. Que maravilha, que maravilha. Eu costumo falar isso para minha dentista, ficou melhor que o original. Mas é para ver se eles colam um desconto. Sempre é bom ouvir, né? É verdade. Ô Fred, deixa eu te falar. Você que acompanha a gente, eu já acompanhava o seu trabalho por conta do Renato Moraes, eu vi que você fazia parte lá da Academia Atlântico, e só que eu Isso. estava meio longe da tecnologia, entrei agora com esse Instagram. E você, uma certa vez, comentou numa postagem nossa sobre redação, e ali despertou imediatamente, né? Falei, vou te convidar, e a gente começou a desandar no papo. Mas antes de falar de redação, alguém já te disse que você parece o Cortella falando? A voz? Eu vou A ser o voz do primeiro. Cortella? É, Pô, o eu jeito vou de ter falar. um jeito de falar. É, Não, essa é a primeira vez que eu ouço, hein? tem uma entonação Ele tem aí uma às boa, vezes, hein? ele tem uma boa impostação de voz aí, o Cortella. Eu olho que eu já tenho muitos vídeos consumidos, são uma opinião avalizada, não dele, mas seus vídeos. O Que dele a legal. gente ouve assim por Bacana. obrigação. Mas então, Fred, a gente fez o Advocacia Explicada percebendo que tinha um déficit aí. A gente pegava advogados se formando, e eu estou agora com 23 anos de advocacia, a gente foi percebendo que foi uma descendente. Então, eram colégios que formavam mal em base redacional, em base até mesmo da linguagem falada, faculdades mais ou menos, aí o cara dá aquela corridinha, consegue passar na OAB com um estudozinho mais ou menos, mas se forma sem ter lido nenhum clássico, se forma vulgarizando o linguajar por conta das redes sociais, da informalidade e tal, e aí começa a ter que ganhar o pão nas suas redações, ganhar o pão convencendo um julgador através da sua escrita. E passa a ser um desafio, né? Então a gente vê advogados que têm dificuldade de tecer as ideias, né? de enlaçar as ideias numa petição, de construir uns enunciados, às vezes, de dizer a que veio, né? Passar mensagem, transmitir, e no final das contas mal conseguem captar a adesão do leitor, né? E então, fora a necessidade do domínio da gramática, que é uma dificuldade que muitos têm, tem uma dificuldade
na articulação da expressão, né, no uso semântico das palavras, no uso preciso para chegar no final com uma coerência, né, uma coesão e uma coerência capaz de sensibilizar um julgador, fora as posturas filosóficas que a gente até tratou no outro vídeo. Hoje eu fiz até um post que às vezes eu lendo, hoje foi um dia, o meu sócio estava, a gente remotamente, ele falando que uma petição muito difícil, porque não estava coerente o pedido com a causa de pedir. Então a gente às vezes parece que tem dislexia quando lê. A gente fica pensando, meu Deus, o problema deve ser meu. E eu sei que você é especialista e ajuda muito a gente por aí nessas faculdades. Você dá aula onde, Fred? Eu dou aula na Universidade Católica de Santos. Dou aula no Direito, dou aula na graduação e no mestrado e doutorado, né? Legal. E depois também no curso de filosofia da Católica de Santos, né? Então, assim, uma coisa que é muito recorrente na graduação, quase todo mundo. Agora, o que é muito recorrente no mestrado e no doutorado são mestrandos e doutorandos que escrevem com muitos termos jurídicos tipicamente forenses, né, e acabam não passando a ideia que desejam, né, justamente porque se perdem em tentar florear a sua redação. Então, a base disso aí, eu costumo entender assim, né, em muitos casos, a base disso aí que é uma alfabetização no sentido amplo, assim, né, não só, também, vamos dizer assim, em termos de análise sintática, né, uma alfabetização deficiente, justamente porque todos aqueles exercícios que a gente faz, né, no colégio, né, de análise sintática, que são tão importantes, né, justamente ali você começa a ganhar um raciocínio lógico no que se refere às humanidades. Muitas vezes todos esses exercícios são transmitidos pelos professores de uma maneira inadequada, sem muito estímulo, sem mostrar, vamos dizer, os desdobramentos que existem com o aprendizado daquilo. Então, muita gente acaba redigindo mal, tendo pendor para as humanas e muitas vezes para o direito, e chegando à faculdade e não consertando as suas falhas de redação. Normalmente porque os professores também não corrigem, né? Não corrigem. Tem uma professora na minha faculdade que ela tira 0,25 em cada erro gramatical. Então aí o pessoal acaba aprendendo. É um estilo bem forte. Eu já fiz isso uma vez, que quando eu ouvi dizer que ela fazia isso, eu resolvi fazer isso numa prova, né? E aí depois eu recebi tanta chiadeira, tanta queixa, que eu falei, nunca mais, cara, não vou fazer mais isso não. Mas eu tenho a pachorra de colocar, de sublinhar os erros e mostrar a maneira correta, né, muitas vezes como se escreve, né. Então, por exemplo, né, algo que, assim, que acontece muito, né, você está dizendo assim, neste caso, naquele caso, onde alguém fez determinada ação, eu escrevo, olha, onde não, naquele caso, no qual ou em que alguém fez determinada ação, porque onde é um advérbio de lugar. Muitas vezes, então a pessoa erra muito vírgula, né, separa o sujeito da frase do verbo com vírgula, isso não se faz jamais. Né? Então, jamais, pelo amor de Deus. Então, eu vou dando esses toques, né, tanto na graduação e menos na pós-graduação, mas eu vou dando essas ajudas, esses auxílios, porque é preciso que da mesma forma que as pessoas têm, normalmente no direito, uma facilidade de se expressar oralmente, é preciso que essa fluidez ela se plasme também na escrita, né?
E tudo isso depende de alguns pequenos arranjos ali, né? Não é necessário, muitas vezes, você reestudar toda a gramática, né? Agora, o que realmente, vamos dizer assim, no âmbito de um trabalho de conclusão de curso, ou de uma dissertação de mestrado, ou de uma tese de doutorado, em direito, né, que muita gente faz e que não se deve fazer, é muito mal visto, né, de uma maneira muito geral, pela maior parte dos examinadores, é usar cacuetes forenses, né, nas frases. Isso por quê? Porque as pessoas entram na faculdade de Direito, boa parte delas, mal alfabetizadas nesse sentido amplo que eu te mencionei, e acabam a sua alfabetização, concluem a sua alfabetização deficiente no estágio nos escritórios de advocacia, na defensoria pública, no MP, no Poder Judiciário, né? Então aí ele diz, não, agora eu sei escrever bem. Por quê? Porque eu escrevo outro sim, né? Escrevo destarte, né? Entre mentes, é de bom vitre, malgrado, não sei o quê. Nesse passo todo mundo usa, é impressionante, né? Principalmente mestrado usando nesse passo. Né? Mas quando fala alhures, aí pronto, alhures é topo de carreira. E, quer dizer, em geral, o pessoal sabe o que está dizendo ali, o significado das palavras, mas, assim, usam demais, né? Está muito presente ali. Quer dizer, aquilo acaba poluindo o texto, né? Então, nessa vereda, né? Nesse sentido, né? Poxa vida, né? Nesse diapasão, são coisas, assim, que são muito usadas nesse âmbito e que não convém usar, né? De fato, né? Nenhuri está dizendo aqui o Fermat, né? Outra coisa que também eu via muito, isso inclusive eu vi quando eu fiz o mestrado na UERJ, né? O pessoal do direito civil fazendo muito, que foi a área de concentração na qual eu entrei, né? O pessoal usando assim, em vez de sublinhe-se tal coisa, ou destaque-se tal coisa, gize-se, né? Do verbo gizar, que diz. Sim. Que maravilha. Era terrível, né? Como eles próprios diriam, tudo despiciando, né? Tudo despiciando. Né? Depois você vai concluir, nas conclusões, né? Cumpre observar por derradeiro. Eu acho que isso vamos dizer assim, é a minha opinião, isso é indevido, é inconveniente no âmbito acadêmico. E o excesso disso, o abuso dessas expressões, nas peças forenses também. Totalmente. Você tem que ter a dose, né? Às vezes é bom falar e ilustra bem. Eu vou te interromper aqui rapidinho, que a minha visão é a seguinte. Tem o texto é um vestido no cabide. Agora tem o texto, com mensagem, que disse a que veio, onde vai chegar que já é o vestido pela minha linda mulher. E se tiver com um acessório, um batom, aí já dá toda a mensagem, ou progressiva, regressiva, e tem todo um contexto, um floreio para você chegar à conclusão. Então o texto tem que ser algo pensado, planejado e com o uso das palavras adequadas. Você pode até usar um floreio juridiquês, mas sem exagero, né? E objetivamente, porque às vezes a gente vê que o cara lança um outro sim, sem a menor necessidade, ou qualquer outra coisa sem necessidade, sem função. Quer dizer, põe um outro sim, mas depois escreve igualmente, escreve da mesma forma, né? E que é o mais habitual. Depois a gente tem que pensar também assim, né? Eu digo isso, eu nunca fui juiz, né? Mas, quer dizer, eu sou juiz de provas, né? De exames de aluno. Então, quer dizer, eu fico pensando, eu escrevi a tese de doutorado sobre a ética dos juízes, né? E fico pensando no trabalho dos juízes, um trabalho maçante de ler as peças, né? De ler as petições iniciais, de ler as contestações, de ler os recursos, né? É algo, vamos dizer assim, muitas vezes ingente, pesado demais, né? E isso, o advogado,
promotor de justiça, enfim, tem de ter isso muito em conta. Né? Que ele tem de facilitar esse trabalho para o juiz também, de maneira que o juiz, vamos dizer assim, faça não uma leitura dinâmica, mas, quer dizer, uma leitura, ele olha o parágrafo, né, e só pelo andar da carruagem das 3 primeiras orações, ele já entendeu o que a pessoa quer dizer lá. Né? E se você tem muito ali em remate, ao ensejo da conclusão deste item, né, essas coisas que eu até anotei aqui, a guisa de arremate, não sei o quê, aí a coisa começa a complicar, porque ele diz, mas o que significa isso mesmo? Pô, isso aqui eu nunca ouvi, né? Isso aqui já é um neologismo, uma inovação aqui que alguém quer fazer, mas eu não vou dar razão para a parte que essa pessoa está representando, porque ele está escrevendo bonito. Uhum. Né? Ele tem que me convencer. Sem dúvida. E o convencimento, muitas vezes, é você ter um plano de redação, né? Que eu vejo muito, e converso muito com juízes também, tem muita petição que leva o cara para uma linha de fazer muitas reflexões ou lançar todas as suas emoções, e o leitor vai para várias direções, ele não sabe para onde que o outro está querendo ir e fica confuso. E isso também tem essas ideias soltas, as pessoas, os advogados perderam a condição de usar, perderam a habilidade de usar aqueles conectivos explicativos, de enumeração, de citação, de enfoque, de contrariedade ou de afirmação, e no final a conclusão. Então vira um saco de gato, tem de tudo, assim, o humor varia, a colocação, a forma de redigir varia, isso tudo solto, sem estar entrelaçado, e às vezes, como foi a petição hoje que eu comentei, desconexo da própria conclusão. É uma missão em glória para os juízes e para os professores como você também, né? Porque você acaba fazendo um trabalho que não é seu, não deveria ser seu, né? Exato. Isso eu me preocupo com a filosofia do direito que eu aprendi, né? Que é essa base do realismo clássico, né? Que se baseia, sobretudo, em 3 pilares: Aristóteles, os jurisconsultos do período áureo, né, do período clássico do direito áureo, do período do direito romano, que são os séculos 2 e 3 depois de Cristo, e Tomás de Aquino. Meu enfoque ao estudar filosofia do direito é o mundo forense. Uhum. Né, porque é ali que é a arena do direito. Né, quer dizer, naquele triângulo, né, o juiz e as partes, né, ali está se decidindo o direito. Né? Quer dizer, eu procuro evitar devaneios sobre, vamos dizer, quais os múltiplos significados infindáveis da palavra justiça, ou quais são os usos históricos da palavra equidade. Não, eu evito isso aí. Isso aí, se eu faço en passant, faço realmente de uma maneira que sirva de esclarecimento para o meu aluno, para o meu leitor, quando eu escrevo. Né? Tá? Agora, o meu objetivo como professor de filosofia do direito realmente é o mundo forense. Né? Nem o mundo legislativo. Uhum. É o mundo forense mesmo, né? Da interpretação e da aplicação das normas jurídicas. Então, vamos dizer, aí que está realmente a questão de se escrever bem também. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ao florear demais as suas peças, né, o advogado, por exemplo, que acontece como essa inicial que você viu hoje, né? Uma inicial, né? Que você viu hoje, né? Isso. Que a pessoa acaba perdendo o fio da meada, acaba perdendo a congruência lógica. Né? Justamente porque se preocupou demais com um vocabulário requintado. Então, quer dizer, vamos dizer assim, o requinte deve existir, mas com muito comedimento. Né? Com muito comedimento. Então, uma das coisas que, enquanto você falava anteriormente, eu pensei o seguinte, que por falta de conteúdo filosófico, que a gente vai conversar mais adiante, mas de conteúdo
linguístico da língua portuguesa, né, falta de formação sólida em língua portuguesa, os advogados hoje em dia, os operadores do direito de maneira geral, né, ou agentes jurídicos, eles, vamos dizer assim, acabam sendo também acabam perdendo, vamos dizer assim, uma espécie de serenidade, não seria a palavra adequada, né, mas acabam perdendo, vamos dizer assim, um pouco de equilíbrio, de temperança, né, na hora de escrever. Então, vamos dizer assim, muitas vezes fazem aqueles exageros retóricos, né, e apelam para as emoções de uma maneira muito exagerada, né. Então, esse comedimento faz falta, né, essa serenidade ao tratar dos temas, né. É preciso, muitas vezes, destacar, vamos dizer assim, um mau momento emocional pela qual a parte representada está passando, né? Mas isso com as palavras corretas, né? E vamos dizer assim, né, sem aqueles exageros, né? E isso realmente, vamos dizer assim, porque os exageros, em geral, fazem com que exato, a palavra certa seria sobriedade, né? Como está dizendo aqui o Fermat. A sobriedade, né? E tem Não, conclusão. Existe muitas vezes o juiz, como ele está lidando com muitos casos, ele conhece muitas situações humanas complicadas, e ele vê aquela, vamos dizer assim, aquela redação apelativa demais, e ele vai começar a olhar com maus olhos. Temos que pensar que, vamos dizer, o juiz, ele tem empatia e tem simpatia e tem antipatia pelas pessoas como qualquer outro ser humano, né? E, obviamente, que ele tem de trabalhar, a obrigação dele é trabalhar essa equanimidade entre os seus sentimentos, né? Ele não tem de procurar aniquilar os seus sentimentos, até porque isso é impossível, mas os seus sentimentos têm de ser equilibrados, né? Então, essa falta realmente de comedimento, de sobriedade na redação jurídica forense é algo que realmente pode comprometer o êxito profissional do advogado, né? Sobretudo, estamos pensando aqui, né? E pode fazer com que a pessoa, vamos dizer, esteja com uma pretensão jurídica justa, que deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, e que, ao fim e ao cabo, acaba não sendo reconhecida justamente por esse excesso de emoção plasmada na redação, ou de floreio que acaba tornando as ideias incongruentes, né, que não se encaixem, né, como o pedido e a causa de pedir que você mencionou. Sem dúvida. E a grande habilidade do advogado é conseguir ser objetivo, conciso e simples na sua redação. Às vezes eu tenho a impressão que o advogado escreve pensando quando o cliente for ler. Nossa, vai achar que eu sou muito sábio, sou um erudito, e só que ele não vê que isso aí contribui para a dificuldade da análise do seu processo, e isso, em uma visão macro, a gente tem aí uma morosidade explicada no problema de falar demais. Falar demais, querer acrescentar coisas indevidas, coisas desnecessárias e muito sentimento, muita coisa metajurídica, coisa que não está no mundo ali, não é palpável, não é matéria de prova, mas é de sentimento, é para agradar o cliente, como diz aí o Matheus Ferraz, do Sobriedade. É para agradar o cliente. Então o advogado tem que ver isso. As minhas petições mais elogiadas por magistrados foram aquelas curtas e simples e diretas. É disso que eles gostam. A gente não impressiona usando termos, muito pelo contrário, se impressiona pela objetividade. Aí que está a grande virtude do advogado. Falar em palavras simples e objetivas e diretas aquilo que é complicado. Conseguir simplificar em palavras o que é complicado. A didática, realmente, ela sempre deixa as pessoas boquiabertas. A didática do advogado, nas suas peças, deixa o juiz boquiaberto, deixa ele admirado. Concordo plenamente.
E aí essa habilidade que a gente tem que desenvolver, né? Conseguir simplificar, falar em linguagem simples, objetivo, porque você vai ter um cliente feliz, um juiz feliz e um processo rápido. É simples assim, não tem mistério. Você sabe que o ministro Ives Gandra esteve aqui com a gente, e aí ele falando das virtudes necessárias para um advogado prosperar em uma advocacia em tribunais superiores. Ele comentou da instrução normativa que eles editaram, que é praticamente um manual de instruções para advogados. E mesmo assim, é muito difícil passar um recurso de revista no TST, porque as pessoas não cumprem requisitos básicos. Olha, o juiz olha da outra maneira para uma peça bem feita, sem dúvida nenhuma. Ele tem boa vontade até de ver, e às vezes até interesse, e curte. É aquilo que eu estava falando, do vestido e o vestido no cabide. Você desperta um interesse em ver. E aí vai ao encontro daquilo que a gente estava falando do tradutor, né? O tradutor que às vezes faz, dizendo em outra língua, mas de uma outra forma faz a coisa ficar muito mais envolvente. Exato. E se o advogado explica bem, mesmo que não seja, vamos dizer assim, que seja algo já conhecido para o juiz, que não seja uma novidade para ele, o juiz está aprendendo uma maneira de se expressar. Então, vamos dizer assim, quando ele se vê na posição de aprendiz, né, diante de uma peça jurídica, aquilo atrai vamos dizer assim, a famosa, o que Cícero falava, né, quando você quer um bom orador, um bom escritor, captar a benevolência do ouvinte ou do leitor, né? Você capta a benevolência, a boa vontade do juiz, né? O interesse, né? Mas pode ter um efeito contrário também, né? Falou, vou ferrar esse cara, escreveu muito bem isso, vou estudar só para arrumar um argumento contrário. Não, tô brincando, o juiz bom não faz isso não. Não faz, porque essa é a grande beleza do direito, né? Essa é a grande beleza. E, infelizmente, as pessoas estão perdendo essa conexão com a comunicação. Comunicação escrita, que a gente não cansa de dizer, é a arma do advogado. Se o advogado tem uma condição de obter sucesso, ela vai se dar pela escrita, pela capacidade de convencer o magistrado, pela capacidade estratégica de apresentar a questão, pela coerência, pela forma como ele vai amarrar a sua narrativa, e um pedido adequado, justo e cabível e que solucione a questão. E outra postura também que a gente vê é muita gente apelando para o sentimentalismo, botando coitadinho, pobrezinho, às vezes pela condição ou pela idade. E são questões que, infelizmente, não passam pela análise do juiz. O juiz vai analisar um caso a caso, conforme os fatos narrados, comprovados e descritos. Então, infelizmente, muitos advogados pecam na hora de ter essa estratégia, a estratégia de dar essa roupagem para o texto, dar essa condução para apresentar uma solução para o juiz, que ou vai trazer um alívio para ele, né? Aquela famosa postura psicológica, né? Você desperta o drama, tudo bem, faz parte, sem exagero, e depois dá o alívio, que é aquela conclusão, aquele pedido. Isso é uma coisa que funciona, mas as pessoas estão perdendo isso, e eu acho que por conta justamente dessa aproximação com a filosofia, essa compreensão das coisas como são. Eu adoraria que você pudesse falar, Fred, para a gente sobre a filosofia no direito aplicado. Eu, no seu canal, ainda estou lá em outras questões, não cheguei no direito ainda, não vi nada do direito, mas essa busca por entender as coisas e, uma vez se apropriando desse conhecimento, aplicar, isso é libertador e é maravilhoso. Perguntei para o Guilherme Freire onde é que estava escondido isso aí, 2000 anos depois, que não está acessível para a gente. Fala um pouquinho para a gente, Fred, por favor. Tá, olha, isso aí eu acho que, vamos dizer assim, a filosofia do direito, ela muitas vezes acaba sendo deixada de lado ou menosprezada por culpa dos filósofos do direito, que aqui no Brasil, que normalmente são, vamos dizer, muito etéreos, tratam de temas assim que não tem uma conexão muito direta
com o mundo forense. No entanto, já há vários livros de brasileiros e livros também de estrangeiros traduzidos, né, que eu já até vou mencioná-los aqui, depois posso até recordar no final. Você sabe, tem que ser 3. Tem que ser 3. São 3? Aqui o sarrafo é lá em cima. Não, beleza. Não, então, existe um livro, o primeiro que eu vou recomendar, que é o mais recente, é de um professor da PUC do Rio Grande do Sul, que fez seu doutorado na Universidade de Coimbra, Fábio Cardoso Machado. Ele lançou um livro que se chama O Direito, né? Ele procura mostrar realmente qual é a especificidade do direito na prática, né? Na prática do dia a dia. É uma tese de filosofia do direito, foi editada pela editora TOTH, né? THOTH, né? De Londrina. Vale muito a pena adquirir esse livro, tá? Do Fábio Cardoso Machado. Outro professor também do Rio Grande do Sul, mas esse da Federal do Rio Grande do Sul, o Luiz Fernando Barzotto. Luiz Fernando Barzotto, ele tem, já está no 3º livro dele, mas o 2º livro dele, que se chama Filosofia do Direito, uma visão justnaturalista da justiça, algo assim. Mas se a pessoa escrever no Google, né, Luiz Fernando Barzotto, com 2 T's, Filosofia do Direito, vai ver. Né, saiu pela Livraria do Advogado, lá de Porto Alegre. Também é um livro curto, e um livro que realmente ajuda muito na prática forense. E depois, o 3º livro, que aí já é um livro bastante denso, mas é o mais profundo que tenha vamos dizer assim, que tenha esse enfoque no mundo prático do direito, o Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, do Javier Ervada, né? Ervada com H. Esse é o livro que eu utilizo em sala de aula. Né? É o que eu utilizo em sala de aula. Tá? Então, quer dizer, eu utilizo para os alunos do 1º ano. Né? Eu faço uma apostila que resume o livro, por questões de tempo, mas esses 3 livros aqui eu acho que já estão muito acessíveis. São pouco divulgados. Muitas vezes a pessoa vai, com todo respeito ao Miguel Reale, mas vai começar a aprender filosofia do direito com aquele catatauzão do Miguel Reale. Né? Eu também aprendi por aí, né? Tá. A sorte é que eu estava na graduação e eu conheci o Renato Moraes, que estava fazendo mestrado. Então, a aí gente quer o Renato aqui. Eu só estou esperando pessoalmente para fazer esse convite. Não, o Renato é fantástico, cara. Precisa trazê-lo. Então, o Renato, o primeiro livro que ele me indicou foi do Michel Villey, escreve Villey, que se chama Filosofia do Direito e está traduzido também para português. Os 2 volumes, volume 1 e 2, pela Martins Fontes. Vale a pena ter também. Vale a pena ter e vale a pena consultar. Agora, do Villey, realmente, assim, eu virei inicialmente um grande leitor do Villey, li muita coisa do Villey, e um outro livro que também a Martins Fontes publicou, já faz mais de 15 anos, que é a formação do pensamento jurídico moderno. Esse é um livraço, é um livro que é preciso ler, porque, vamos dizer assim, tem uma linguagem muito acessível, né, e ele vai percorrendo toda a história, ele para no Hobbes, né, mas desde os gregos até Hobbes. Só que aquilo lá são as aulas que ele dava na Sorbonne, as aulas do doutorado. Então, no meio, há muitas referências ao direito contemporâneo do século XX. Né? E o Villey também era um sujeito, assim como o Javier Ervada, que se inspirou muito no Villey, mas procurou acertar onde ele achava que o Villey tinha errado. O Villey era muito
visava muito o mundo forense, porque realmente entendia a filosofia realista, aristotélica, romana, romanista e tomista, da qual o Vilei bebeu, também fazia com que ele visasse o mundo forense, né, o mundo jurídico, né, visasse o processo judicial. Sim. Então, eu dou essas dicas aqui, né? Tá? Eu acho que são livros que falam da filosofia do direito, olhando para aquilo que é mais importante no direito, que é precisamente o processo judicial. Maravilha. Vai virar arte no nosso feed, Dica do Mestre. E eu sei que tem o link na sua bio, é um portal também para muita coisa boa, né? Que dá para um Dropbox maravilhoso. Está ativo ainda? Como é que tá? Eu peguei algumas coisas lá, hein? Está ativo. Ali é um texto que eu traduzi, um verbete de uma enciclopédia de filosofia online sobre a lei natural. Então, tem mais a ver com ética do que propriamente com direito, mas também faz menções ao direito, né? Mas é que eu ainda tenho que terminar aquele texto, tenho que fazer lives para terminar aquele texto, por isso que eu mantenho lá na bio, né? Então, quem quiser ver na bio e pegar o texto, é um link para o Dropbox, né? Então, aí já pode baixar. Né? Também vale muito a pena, está muito explicado a lei natural lá. Pois o direito natural do Finis é um desafio, né? Eu estou lendo, mas assim é arrastado. O bom desses textos, que você pega lá no link da bio, a gente se acha um idiota e depois tem a sua explicação. Aí tudo faz sentido. Agora, por falar em direito natural, Rafael, o John Finis realmente é um grande autor, uma grande referência, né, do justnaturalismo contemporâneo, mas se alguém quiser entender o direito natural, né, eu recomendo mesmo o Javier Hervada. Né? Eu acho que é a explicação mais acertada e a mais fácil que existe. Basicamente, o que vai dizer o Javier Hervada? Não existe, isso aqui acho que é interessante para explicar para o pessoal, não existe um direito natural e um direito positivo, não existem dois direitos. Você só tem um direito, que é o direito vigente, né? Aquela famosa pirâmide do Kelsen, né, keelseniana, né? Está no topo a Constituição, depois vem as leis ordinárias e tudo, vai chegar nas portarias e tudo mais. Muito bem. Só existe esse direito vigente. O direito vigente é composto de normas, né? Ou na forma de regras. Então, por exemplo, né, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é uma regra, né? Ou na forma de princípios, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, etc. Os direitos fundamentais que estão na forma de princípios e que, vamos dizer assim, a hipótese fática não está descrita ali na Constituição, no artigo 5º, né? Nos incisos do artigo 5º. Então, mas tudo isso são normas jurídicas. Toda e qualquer norma jurídica, de qualquer ordenamento jurídico, de qualquer país, ela tem uma base que provém da natureza do ser humano, da natureza das coisas que rodeiam os seres humanos, e necessariamente um complemento que é fruto da convenção humana, da positivação humana. Sim, a positivação desses direitos naturais. Não, mas o que é a positivação do direito natural? O que é a positivação dessa parte natural? Né? Ela é, vamos dizer assim, a especificação da parte natural, do direito natural. Né? A especificação, porque o direito natural ele não é especificado, ele não é particularizado aos casos concretos. Então, por exemplo, se você pega o artigo 121 do Código Penal, lá está dito, né, para ficar o homicídio, está dito, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Bom, o que há
qual que é a base natural que advém da natureza humana aí, né? É o seguinte: se alguém tira a vida de outrem, essa pessoa tem que ser punida. Qual que é a base positiva? Ela tem de ser punida com reclusão no mínimo de 6 anos e no máximo de 20 anos. Ou seja, na mesma norma, você tem uma parte natural que é a base. Quer dizer, você não pode, por exemplo, né, vamos pensar absurdo, né, levando ao absurdo raciocínio. Você não pode escrever ali, matar alguém, prêmio, 6 a 20 milhões de reais. Né? Você precisa colocar pena e depois especificar. Uma pena de reclusão, né, a perda da liberdade, né, de 6 até 20 anos. Sim. Então, o que acontece? A base, vamos dizer assim, o fato de que o homicídio tenha de ser punido é natural. Né? Isso provém da natureza humana, né? E para isso, esse texto da lei natural que está na minha bio ajuda a entender, porque ali está dito, por exemplo, o melhor teórico da lei natural até hoje foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, observando as inclinações do ser humano de uma maneira geral, ele conseguiu ver quais são os preceitos básicos da lei natural. E um dos preceitos básicos é conserva a ti mesmo. Né? Conservar a própria vida, a integridade física e depois também a integridade moral. Agora, conservar a própria vida, se alguém te impedir, porque te dá um tiro na cabeça, ou uma facada, ou te mata de qualquer jeito, né? Então essa pessoa impediu que você conservasse a sua própria vida. Ou seja, ela freou a sua, vamos dizer assim, o seu desdobrar-se, o seu frutificar, né, o seu florescimento humano. Acabou pela base, tirou a tua vida. Então essa pessoa, ela não merece nenhuma premiação, ela merece uma punição. Sim. Agora, a punição, a maneira como a gente vai punir, como que a gente vai punir o homicídio? A gente vai punir com a prisão perpétua, vai punir com a pena capital, vai punir com a restrição de liberdade, vai punir também através de multa, né? E se for com restrição de liberdade, qual que é o mínimo de tempo que a pessoa tem de passar na prisão, na cadeia, né? A solução dada pelo legislador brasileiro é mínimo de 6 e máximo de 20. O legislador argentino para o homicídio simples, o mínimo de 8 e o máximo de 30 anos. Uhum. Ou seja, só existe um direito, que é o direito vigente. Quando a gente fala direito natural e direito positivo, na verdade, a gente está usando uma figura de linguagem. A gente está usando uma metonímia. É a mesma coisa que eu disser assim, eu tomei 3 copos de cerveja. Na verdade, eu tomei a cerveja, não foram os copos que eu tomei. Uhum. Então, aí eu tomo, quando eu digo que eu bebi 3 copos de cerveja, eu estou pegando o continente, que é o copo, né, no lugar do conteúdo que é a cerveja. Quando eu digo direito natural ou direito positivo, eu estou pegando uma parte da expressão se refere ao continente das normas, que é o direito vigente, uhum. E depois a outra parte da expressão natural ou positivo é o conteúdo das normas, porque todas as normas têm uma base natural, eu represento assim como uma esfera, né? A base da esfera natural, e o complemento da esfera necessário para senão ficar só meia esfera. Sim. Para ficar uma esfera completa e vir uma norma jurídica, o complemento é positivo. Se a gente pegar qualquer norma, uma norma de trânsito, por exemplo, nem sei se está no Código Nacional de Trânsito, mas quer dizer, os carros aqui no Brasil, eles têm de trafegar pelo sentido, pela direita. Se você vai para a Inglaterra, para o Japão, para a África do Sul e para tantos outros países, é pela esquerda. Né? Uhum. Aí também tem uma base natural e um complemento positivo, essa norma.
A base natural é você tem de escolher um lado, ou o direito ou o esquerdo. Você não pode escolher os dois ao mesmo tempo, né? Porque senão você vai promover o quê? Colisões de automóveis. E dentro dos automóveis estão pessoas. Então, além dos danos patrimoniais, você tem os danos que podem ser as lesões corporais, o evento morte que pode ocasionar um acidente de trânsito, né? Agora, a parte positiva é justamente qual mão você vai escolher, a mão direita ou a mão esquerda. Agora eu vou propor uma abordagem aqui, essa questão do direito natural, que eu vi um vídeo seu, gostei muito, do direito natural aplicado, que aí não tem nada positivado, aplicado no julgamento de Nuremberg, quando julgaram os nazistas pelos crimes de guerra que não estavam tipificados, então não havia lei anterior que definisse um oficial obedecendo uma ordem, ou um soldado obedecendo uma ordem em situação de guerra. E muito menos extermínio, genocídio e tudo mais, não tinha nada disso, né? E o direito natural foi fundamental para isso também. Então a gente tinha uma norma não positiva, mas prevaleceu o direito natural. Fala um pouquinho para a gente disso, por favor. Então, quer dizer, faltava existia a exigência jurídica proveniente da natureza humana de não matar inocentes. Isso aí é constante, basta haver um ser humano que essa exigência jurídica, não é uma exigência moral, uma exigência jurídica, ela está presente no mundo, na vida, né? Você não pode matar alguém que não está oferecendo, não está sendo nocivo aos outros, né? Então, o que acontece? Que isso foi desrespeitado no caso na Alemanha nazista, né? Nos anos 30, com os judeus principalmente. Isso foi desrespeitado, né? Largamente desrespeitado. E, embora todas as normas jurídicas promulgadas, né, nessa época, né, nessa década, tivessem cumprido todos os requisitos formais, né, do processo legislativo, a promulgação, e muitas vezes tinham respaldo, vamos dizer, de respaldo popular, né? Elas tinham existência, validade, tinham uma eficácia, elas encontravam ali apoio da população, né? Apesar disso, eram normas que violavam essa exigência básica jurídica que advém da natureza humana, simplesmente. Então, o que acontece? Que essas normas jurídicas que, primeiro, tiraram os judeus, não pensando só no caso dos judeus, houve também os ciganos, houve católicos, enfim, mas que tiravam os judeus dos postos de destaque da sociedade, né, no governo, das empresas, das grandes empresas, das universidades, né, das cátedras universitárias, em primeiro lugar, era injusto. As normas que depois criaram os guetos, como, por exemplo, o gueto de Varsóvia, também é uma norma injusta. E mais injusta ainda foi a norma que promoveu a solução final, que era levar os judeus para os campos de concentração, que, na verdade, eram campos de extermínio, né? Então, nessa época, também fica outra dica bibliográfica, né? Um jurista alemão, que não era judeu, né, chamado Gustav Radbruch. O Gustav Radbruch, ele era um positivista jurídico, né, à la Kelsen, assim, não via de jeito, achava que direito natural e Papai Noel, Corinha da Páscoa, era a mesma coisa, e ele depois ele se tornou um justnaturalista. Tem um livrinho dele, que está em português também, se encontra na internet gratuitamente, né, que são 5 minutos de filosofia do direito, em que ele trata disso, o Gustav Radbruch. E tem a famosa fórmula de Radbruch, né, que foi um pouco modificada por um jurista atual, muito influente no direito constitucional brasileiro, inclusive, que é alemão também, o Robert Alexi, que ele reformulou essa fórmula de Radbruch da seguinte maneira: a injustiça extrema não é direito, né? Uma ação extremamente injusta
ela não pode fazer parte do direito vigente. Não pode se tornar uma norma do direito vigente. Né? Como, por exemplo, dos campos de concentração. Sim. Né? Tá? Então, e isso, o que acontece? As leis não são, nenhuma norma jurídica é absolutamente justa. Né? Nossa, foi perfeitamente justa. Né? Até porque as normas jurídicas, né, elas são gerais e abstratas. Né? Elas valem para todo mundo e não contemplam um caso concreto, contemplam uma hipótese fática geral. Né? A não ser as normas jurídicas judiciais, aí as sentenças, né? Aí realmente elas são individuais para aquelas partes e são concretas, tratam do caso daquelas partes. Né? Sim. Mas as normas jurídicas, então, elas não são perfeitas. Então, sempre pode haver, essa imperfeição significa que existe um grau de injustiça nas normas jurídicas. Agora, esse grau de injustiça varia. Há injustiças pequenas, e, portanto, as normas elas podem continuar vigentes, há injustiças medianas e há injustiças extremas, né, gravíssimas. Mas de acordo com o alcance... Então, por exemplo... De acordo com o alcance geográfico, populacional, ou injustiças grandes e pequenas? Porque pode ser uma injustiça contra uma pessoa muito grande. Não, mesmo que seja contra uma pessoa. Então, por exemplo, né, uma norma que, por causa agora da prisão desse deputado aí, do Daniel Silveira, né, me veio à cabeça a questão da norma constitucional da imunidade parlamentar. Eu acho que precisa... eu não acho que ele mereceria ter sido preso, até porque o inquérito, vamos dizer assim, é deslocado, esse inquérito instaurado e tal. Acho que não existe dúvida de que isso aí, né, você considerar o inquérito só era cabível, de acordo com o regimento interno do STF, se algum crime fosse praticado nas dependências do STF. Agora, considerar que toda a internet é dependência do STF, aí estamos loucos, né, cara? Isso é coisa de doidos, né? Cuidado, hein? Que ano que vem ainda tem o flagrante continuado. Ano que vem você pode ser preso em flagrante por causa de uma declaração contra o inquérito. Se ficar online aqui o vídeo, já era, né? Pode bater minha casa, PF aqui, né? Mas então, eu fiquei pensando assim, olha, mesmo a partir disso e tal, e depois da maneira como ele disse, eu acho que era cabível, eu acho que casos de investigação de quebra de decoro e tudo mais, mas eu comecei a pensar assim, e se um deputado federal, um parlamentar, né, que tem essa imunidade, né, ele gravasse um vídeo, postasse no YouTube, né, defendendo a pedofilia, né, veementemente, dizendo que a pedofilia ela não é um ato ilícito, nem sequer é uma doença, né? Porque hoje já estão tentando passar para a doença, mas em outros países já é um direito, quer dizer, é relação amorosa com defasagem etária, né? Então você pega um camarada de 45 anos e uma menina de 6, né? Tá? E se chega um deputado um brasileiro, né, por exemplo, e põe isso aí um vídeo na internet, será que também ele é imune com relação a todos os seus dizeres, a todas as suas opiniões, inclusive essa? Sem dúvida. Eu acho que, para dar um exemplo, né, essa norma jurídica da imunidade parlamentar, né, ela teria de ser mais bem especificada. Eu acho que não está bem explicado. Eu acho que deveria ser melhor interpretada, porque ela é bem clara, né? Inviolável nas suas opiniões, palavras e votos. O problema é que é justamente isso que você está falando. Aí vai depender, o limite de acordo com quem está sendo acusado e acusando a quem e quem está acusando e contra quem é feita a acusação. Daí relativizando conforme o caso, porque a gente tem vários episódios de vários outros absurdos e outras incitações, até, de certa forma, piores, não tão deselegantes como foi essa aí do deputado, que foi bem infeliz, coitado. Mas que tem o mesmo teor. O mesmo teor, que seria o caso
do Congresso assumir, da Câmara assumir a sua função e julgar e caçar o cara se for o caso. É uma pena, a gente está vivendo... Me refiro à inviolabilidade, né, pelas palavras. Né? Porque, por exemplo, se eu sou um parlamentar e gravo um vídeo ou dou uma entrevista para a televisão, ou escrevo um artigo de jornal, né, defendendo a pedofilia como uma forma legítima de relacionamento amoroso, que o direito tem de tutelar, inclusive, né? E aí, será que também eu sou imune em relação a isso? No caso concreto lá do Daniel Silveira, eu acho que são outros 500. Mas em relação a esta hipótese, né? Tá. Ou então, se eu defendo, por exemplo, o massacre dos catarinenses, ou dos goianos, ou dos paulistas, ou dos acrianos, né? Por quê? Porque, por algum motivo, eles têm lá uma tradição cultural que eu faço uma interpretação esdrúxula, completamente deslocada, e eu acho que aquilo é digno de que eles sejam eliminados, né, que eles não possam cruzar a fronteira do seu estado. Então, quer dizer, eu sou inviolável quanto às minhas palavras. E quanto a essa palavra, também eu sou inviolável? Eu acredito que sim. Deveria ser, afinal de contas, você não é uma opinião qualquer. No caso de um deputado eleito pelo povo, ele representa alguém, né? As pessoas colocaram lá. Eu acho que se não der essa inviolabilidade para o deputado, a gente periga engessar a democracia, né? Engessar as opiniões, porque a gente está falando dos dois lados, que poderia ser algo não tão execrável quanto eu defender a pedofilia, mas poderia ser se levantar com propriedade contra essa prisão incabível. E aí vai virar uma festa de inviolabilidade e uma total inversão dos poderes. Vai mostrar que um manda mais do que os outros. Pode ser que não tenha realmente como particularizar mais essa norma. Mas voltando ao que eu estava falando dessa gradação de injustiça, né? Quer dizer, tem muitas normas processuais que são alteradas todos os anos, né? Tá? Do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, ou novas normas, sobretudo direito tributário, né, que é muito, vamos dizer assim, é muito dinâmico, que muitas vezes são injustas, mas tem uma injustiça leve, uma injustiça mediana, mas não são extremamente injustas a ponto de não terem, vamos dizer assim, a possibilidade de integrarem o ordenamento jurídico. Né? Então, quer dizer, talvez, inclusive, vamos dizer assim, a imunidade parlamentar, né, a inviolabilidade, né, possa entrar nisso também. Quer dizer, não há como particularizar mais, então aquilo vai ficar desse jeito mesmo, e essa poderíamos classificar eventualmente como uma injustiça leve ou média, né, tá? Mas isso já faz com que ela seja digna de integrar o ordenamento jurídico, né? Agora, essas questões, que muitas vezes o advogado tem de lidar com elas na prática, exigem um estudo da filosofia do direito. Né? Para você entender isso aí, né, realmente você tem de estudar a filosofia do direito. Né? Quem sabe filosofia do direito argumenta melhor, com mais solidez, justifica melhor, né? E tem mais possibilidade de convencer. Né? Quem sabe filosofia do direito sabe o que é a justiça, afinal de contas, e sabe diferenciar o direito da moral. Que a justiça não é resolver todos os problemas do mundo, a justiça é dar a cada um o que é seu. Então, pega o livro do Evada e vê o que é dar a cada um o que é seu, está lá. Né? Então, uma série de coisas, quer dizer, enfim, quem estuda a filosofia do direito, né, o jurista prático que estuda a filosofia do direito, ele olha para a realidade do direito, para o mundo jurídico, de uma maneira mais panorâmica e mais aguda, né? Por quê? Porque ele desenvolve a atitude de admiração, de espanto, no bom sentido, que é própria da experiência filosófica, que só a experiência filosófica proporciona. Que maravilha. É isso mesmo, é o que eu me sinto às vezes, e olha que de filosofia eu só sei que nada sei. E aí eu te pergunto, Fred, aquele cara que quer ir
que quer chegar na filosofia do direito, mas ele quer ir lá na base, quer ir lá na raiz, quer começar Aristóteles, Platão. Como é que ele começa? Começa pelo Javier Evada ou pelo Michel Villey, tá? Porque eles vão resumir o Aristóteles, Platão e Aristóteles para você. Vão resumir os juristas romanos, vão resumir os grandes autores. Inclusive aqueles com os quais eles não concordam, Kant, Hobbes, etc. Né? Tá? Marx. Eu fiz o comentário de ter lido e me achado um idiota, meu sócio me corrigiu aqui. É que eu leio, acho que eu sou um idiota, depois eu ouço a sua explicação e tenho certeza de que eu sou um idiota. Como eu não cheguei nessa conclusão, né? A gente tem, por exemplo, você vai ler um artigo, eu digo para os meus alunos, né, da pós-graduação, um artigo que você tem de ler para apresentar um seminário, você tem que começar com a conclusão. Ou seja, na conclusão você já sabe o que o cara quis dizer. Então, pega o cara que resume o Aristóteles e o Platão, depois você lê a Ética Nicômaca, depois você lê a República, depois você lê as leis, depois você lê a política do Aristóteles. Depois. Quando você já sabe o assunto. Eu fui lá na Lei Seca, comecei com Ética Nicômaca. Mas eu vou te contar um negócio. Isso aí que você falou é a redação de uma inicial, de uma contestação. Você começa pela conclusão, você sabe onde você quer chegar, né? Então você tem que ter um estudo, saber qual é o caminho e fazer esse caminho e entregar esse caminho para o juiz chegar nessa conclusão que você quer. Tem que pavimentar a estrada intelectual dele, né? A estrada cognitiva, digamos assim, para ele chegar e captar e aderir à sua tese. Isso é maravilhoso. A filosofia, assim, eu tive contato com a filosofia muito tardiamente. Estou apanhando adoidado, mas eu chego lá. Eu chego lá porque é encantador demais, é impossível a pessoa não se encantar. Olha, um livro que eu acho que vamos dizer assim, que é absolutamente fascinante para qualquer pessoa é esse do Michel Villey, A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Porque ele resume todos os autores, todos esses grandes autores, né, que a gente ouve falar, os antigos, Platão, Aristóteles, dos medievais, Agostinho, Tomás de Aquino, os modernos, por exemplo, os contratualistas, né, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, a visão marxista do direito, que nega, na verdade, o direito, acha uma superestrutura, né, e depois uma série de autores. Depois você pega a Filosofia do Direito do Michel Villey e começa a falar dos autores do século XX. Ele começa a falar do Kelsen, ele começa a falar dos realistas escandinavos e norte-americanos, né? Por exemplo, o juiz Holmes, né? Dos Estados Unidos. Né? E o outro livro também, o Gilson, um amigo meu que estava assistindo a live, ou está assistindo, recomendou do Javier Evada, O que é o direito? A resposta... A resposta atual, vou dizer, a resposta moderna do realismo jurídico clássico, o que é o direito, Javier Evada. Porque aí também ele vai tratar de vários autores. Né? Então, começar por esses autores que te explicam esses autores, vamos dizer, comentadores, que te explicam os autores que forjaram as épocas jurídicas, já sabendo do que eles tratam e por onde eles vão, aí você vai à teoria pura do direito, aí você vai ao Leviatã, aí depois você vai estudar, por exemplo, os diálogos de Platão ou os livros de Aristóteles. Ler Aristóteles a seco é tremendamente penoso. Eu estou gostando. É um desafio bacana, mas você iria gostar mais, suponho, se você tivesse lido o Villey antes. Sim. Porque o Villey, ele te dá ali os highlights da Ética Nicômaca. Explicando tintim por tintim, assim, ou deixa você no vácuo de alguma coisa? Não, ele dá uma panorâmica. Sim, algumas coisas ele explica. Assim, com mais panorâmica e para jumento. É isso aqui, meu filho, vamos lá, é assim, isso aqui é desse jeito. Não aprofunda, mas você não fica com ponta. Não, ele aprofunda não em todos os aspectos, mas algumas coisas
Em algumas questões mais importantes ele aprofunda. Né? Então, por exemplo, a questão da justiça geral e justiça particular, e dentro da justiça particular, a justiça distributiva e a justiça comutativa. Isso aí ele aprofunda. Entendi. E dá exemplos concretos. Que maravilha. Distributivo é maravilhoso. Eu tenho um amigo que está na caminhada filosófica aí também, né? Despertou a mosquinha da filosofia, o Pico também. Aí eu perguntei, cara, tá lendo o quê? Falou, Santo Agostinho. Falei, pô, boa sorte. Eu não estou preparado. Aí um mês depois eu falei, aí, como é que está a leitura de São Tomás de Aquino, minto. São Tomás de Aquino. Como é que está a leitura de São Tomás de Aquino? Ele falou assim, pô, dei um tempo, cara. Estou lendo Aristóteles agora. Eu falei, você é mesmo? Qual o livro do Aristóteles? Ele falou assim, Introdução a Aristóteles. Pô, agora você está no caminho certo, né? Mas a gente tem que ir pelo mais fácil, cara, né? Quer dizer, isso aí é... Eu conheço, por exemplo, o Carlos Inácio Massini Corrêa, um argentino que é filósofo do direito, um senhor, já tem 77 anos. Ele me levou para a casa dele em Mendoza, eu fiquei 15 dias lá, ele foi meu professor numa especialização que eu fiz em Buenos Aires, e ele é muito metódico na maneira de estudar. Mas como que ele faz? Se ele quer entender um autor novo, um assunto, né? Ele começa a procurar comentários, explicações didáticas. E ele tem, cara, quanto tempo de carreira? Ele tem quase 60 anos de estudo de filosofia do direito, mas ele continua a começar a comer alpiste, e depois que ele chega ali na feijoada, entendeu? Até hoje ele é assim. Mas isso aí é uma questão de método. É método. Método significa meta ou dós. Meta significa para. Odós significa caminho. Caminho para algo. O caminho para o entendimento, para a compreensão da filosofia do direito, tem de ser o caminho, não um caminho empinado, um caminho íngreme. Tem de ser um caminho, onde assim, com um ângulo de elevação suportável. Sim. E quanto mais coisa plana tiver, melhor. Eu me fiz uma meta de 5 anos. 5 anos ter alguma propriedade para falar do assunto. Estou engatinhando, mas eu tenho esse vício de ir na lei seca. Eu vou lá na lei para ver o que está escrito, para ter a minha interpretação. E depois me aprofundando, porque os meus livros são todos marcados, todos com apontamentos. Então eu vou num método um tanto diferente. Mas os seus vídeos me ajudam muito, tá? Então eu estou um filósofo em potência, baixa potência, e estou um estudante em ato. Isso é certo. Tem as preferências nossas e tal, que eu acho que o seu método também pode ser o melhor para você, né? Isso depende das características de cada pessoa, né? Mas eu sempre recomendo porque me serve melhor, né? Eu pelas minhas estatísticas pessoais, né, com alunos e tal, eu vejo que é o que acaba servindo melhor também a maioria, né? De você ir pelos comentadores e depois você chegar às obras. Uma coisa que pode fazer é consultar ao mesmo tempo os dois. Você está lendo ali o Javier Evada, ou o Luiz Fernando Pazotto, Fábio Cardoso Machado, você vê uma referência ao Villei, vê uma referência a Aristóteles, vê uma referência ao Kant, então você pega ali a parte que ele citou, né, e leia ali na Ética Nicômaco, por exemplo, ou leia na Suma Teológica, ou leia ali na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né? Esse é um bom método também, né? Então você vai... mais ou menos como você estudar Direito Civil pelo manual, e aí ele explica lá um instituto qualquer, né? E aí você vai ao Código Civil e lê a lei seca. Sim. É um caminho, hein? É um caminho. Mas o meu tá avalizado, assisti seu vídeo lá no F_Bonaldo. E tem no Academia Atlântico. Academia Atlântico tá meio parada de vídeo, né?
Tá, mas a gente está, provavelmente aqui agora, nós vamos ter no segundo semestre, no segundo semestre já, como preparação para o segundo semestre, nós vamos ter algumas atividades, muitos vídeos novos na Academia Atlântico, né? Mais na área da filosofia, né? Não da filosofia do direito especificamente, mas outras disciplinas filosóficas, metafísica, teoria do conhecimento, ética, etc. E tem o canal do YouTube da Academia Atlântico também, que tem lá os vídeos de todos os eventos que nós organizamos no segundo semestre do ano passado, né? Uhum. E que vale muito a pena conhecer lá e ver. Dessa água que eu bebo. É dessa fonte que eu vou. Né? Aí que eu vou engatinhando. E eu estou para encontrar o Renato. Eu vou sempre lá aos sábados, mas não, acaba que a gente nunca se encontra, só esporadicamente, para fazer ao vivo e a cores o convite para ele vir aqui, que vai ser um prazer. Aí eu te pergunto, Fred, para explicar a metafísica, quanto tempo para você fazer? Quantas lives a gente precisa? Para explicar a metafísica, eu por uma, assim, para explicar a metafísica aristotélica, né? Tá? Uhum. Aristotélico-tomista. Umas 3 lives. Umas 3 lives dá para ter uma noção interessante, assim. A metafísica, ela não, igual a metafísica é a parte mais nobre da filosofia, porque ela está tratando do ser na medida em que ou seja, do ser enquanto ser. Então é algo muito abstrato, né? Sim. Tá? Mas é o sustentáculo da filosofia do direito, da ética, da estética, né? Que é a filosofia sobre não só sobre o belo, mas sobre o belo e o feio, etc., sobre aquilo que atrai, vamos dizer, o gosto humano, né? A base é a metafísica. Mas a metafísica, por exemplo, eu teria que falar sobre ato e potência, o que é um ser em ato, um ser em potência, né? Ou então as 10 categorias aristotélicas, né? A substância e os 9 acidentes, né? Dá para explicar isso de uma maneira relativamente didática, porque dá para exemplificar bastante. Aí aquela pergunta clássica, na sua casa ou na minha? Vai ser o que? Lá no F Bonaldo, F underline ou aqui? Isso é uma coisa que eu nunca tive coragem de botar a mão nessa cumbuca. Eu tenho receio, que eu estou muito engatinhando, estou ainda pegando para sair da filosofia do direito para entrar numa coisa assim. Só fico abismado de como estava isso aí, onde que esconderam isso da gente. Isso é uma pena, é verdade. Não, eu acho que pode ser aqui, porque você tem você tem o dobro ou o triplo de seguidores meus, você cresceu bastante nesse vídeo. Você está com 4 mil já. Legal. A gente chegou a 4 mil, estamos com 4 meses, 4 mil. Vamos ver se a gente consegue manter essa pegada aí. Então, o pessoal enjoa da gente. Aqui, eu faço divulgação no meu, mas a gente faz aqui, porque aí a gente alcança mais gente. Pô, legal, hein? Gostei disso. Vamos fazer esse projeto, porque aula de filosofia é uma coisa... o que eu tenho para dizer é isso, aonde que esconderam isso de mim durante tanto tempo, porque o contato que eu tive na faculdade foi uma filosofia jocosa. Foi uma filosofia de saber da vida dos filósofos. E mesmo assim, os filósofos eram o positivista, o Comte, e uma outra, do Marx. E há um mundo que a gente tem que procurar, que tem que cavar. Primeiro que exige um certo esforço, né? Não assim, tendo um professor da sua categoria, da categoria do Renato, mas exige um esforço. E a outra dificuldade é saber por onde, porque assim, uma coisa muito difícil para um leigo começar a falar, vou aprender filosofia, e não tiver uma instrução, uma base. Mas eu gostei desse projeto, hein? Vou mandar o contrato para você assinar. Tá bom, manda sim, pô. É um prazer. Isso aí é a minha cachaça, pô. Para falar em cachaça, a gente tem que resolver essa história para se conhecer pessoalmente, tomar 3 cervejas no copo, né? Não são 3 copos de cerveja, não pode.
Não, aí tem que ser garrafa, né? Exatamente. Vamos evitar a metonima e vamos resolver. Isso aí. Eu moro no Rio há 7 anos, pô. Eu preciso voltar aí para. Olha, eu vou dizer, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo. Agora, os melhores amigos que eu fiz na vida, dos quais eu sou até hoje amigos, a maior parte está no Rio de Janeiro, dos 7 anos que eu morei aí. Que legal. Então faça o favor de não ousar vir ao Rio sem me avisar. Não, aviso com antecipação de bastante tempo. Isso vai ser muito bom, vai ser um bom encontro. E vamos tirar então desse projeto da metafísica no Advocacia Explicada. Já pensou? Pô, seria fantástico. Na verdade, antes da metafísica, seria interessante fazer assim uma variação da história da filosofia. Pô, maravilhoso. Né? Tá? Porque a metafísica, ela foi ela foi super, que eu acho que a postura correta, muito valorizada entre os gregos até a Idade Média, até Tomás de Aquino. Depois, o pessoal esqueceu o objeto da metafísica, que é o ser, e começou a se preocupar com as possibilidades do conhecimento humano. Será que o que eu conheço realmente é desse jeito que está aparecendo aqui na minha cabeça? Né? Só que aí você não acaba mais, né? Ou você aceita que é mais ou menos daquele jeito, e aí você começa a investigar o ser, ou então você vai ficar, mas será que eu não estou tendo uma ilusão? Né? Será que eu não estou projetando um filme? Né? E a realidade é eu que estou criando? Você vai entrar na Matrix, né? Tá? Então, isso aí acho que é interessante, porque já é uma introdução à metafísica também, essa mudança, a história da filosofia, ela tem um turning point, ela tem um ponto de inflexão que faz com que haja uma diferença muito grande entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna e contemporânea. Pô, então já está assinado o contrato aqui, o contrato pode ser virtual, está aceito, e eu só vou ligar aqui, participar e ficar quieto só ouvindo e anotando. Adorei essa ideia. Show de bola. Está prometido. Olha, pessoal, muito obrigado aí quem participou, Adérito, Matheus, Ricardo, e até o Beto está aqui, ó, José Roberto Melo Porto, temos autoridades aí. Grande Beto. Gente, muito que já está aí em degraus avançados da filosofia do direito, processualista. Esse aí já é filósofo. Esse aí é uma coisa. Você tem ideia, a mulher dele teve que fazer um MBA para poder administrar, MBA para casar com ele. É muita responsa. Para administrar esse homem é difícil. O Beto é aquele jeitinho tranquilo, tá, mas de repente o cara tá em Brasília, ali nas cabeças. O Beto é intenso. Acho que a gente não está falando do mesmo Beto, não. Ele é intenso. Não, o Roberto é o posto, cara. É o próprio. Mas ele engana bem. Engana bem. Não tem nada de quietinho. Isso aí é 220. Não, tem aqui jeito manso. Ele é um amor, uma pessoa queridíssima. Fred, muitíssimo obrigado. Essa live maravilhosa, deu 78 minutos. Eu só vou acabar mesmo porque eu tenho um compromisso agora 8h30. Vamos nessa, também preciso ir. O maior prazer, estou vendo que o pessoal gostou bastante. Agora eu vou te pedir para dar um sorriso aí, que eu vou congelar no nosso sorriso no início. X. Valeu, Fred. Muito obrigado. Vai ficar essa foto de capa. Vou combinar contigo por WhatsApp, hein? Tá bom, Rafa. Com o maior prazer. Obrigadão, hein? Obrigado a você. Grande abraço. Tudo de bom. Para nós.